Olá, o TVL Debate está começando aqui pela TV Legislativa, canais 14 da NET, 19 da BTV e também pelo site da Câmara de Vereadores. Você que nos acompanha aí em toda a Blumenau, obrigado pela sua companhia. O TVL Debate de hoje vai discutir sobre um plebiscito que vai acontecer agora no mês de setembro, antes das eleições de outubro. O brasileiro vai poder participar de um plebiscito popular para discutir a formação de uma constituinte para o ano que vem, né, para a formação de reformas políticas aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre isso com os convidados hoje aqui no TVL Debate. O Argílio Vieira Rosa é do Sintraceb aqui de Blumenau e é integrante do Comitê Regional do Plebiscito. Senhor Argílio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, uma boa tarde. Obrigado pela sua presença. O Sérgio Bernardo, que é diretor de comunicação do Sintraceb, que é o Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Blumenau, e também coordena o Comitê Regional do Plebiscito. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui no programa. Obrigado pelo convite para participar desse debate. Bom, e temos também a presença da Estela Mares Ribeiro, que é fonoaudióloga, mas aqui representa a Marcha Mundial das Mulheres e também o Comitê Estadual do Plebiscito de Santa Catarina. Portanto, Estela, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Também. Bom, gente, vamos começar explicando para o pessoal que está em casa acompanhando aqui o TVL Debate o que é esse plebiscito popular, então, e quando é que ele vai acontecer, o que é isso para que as pessoas comecem a se inteirar também desse assunto, né? Quem começa falando? Estela? Pode ser. Então, o plebiscito popular, eu acho que a gente precisa esmiuçar o nome desse plebiscito, dessa chamada popular, que é um nome longo. Não é simplesmente um plebiscito popular. Ele é um plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. E acho que a gente falar sobre essas palavras, exclusiva e soberana do sistema político, até para que as pessoas, os cidadãos brasileiros, compreendam o que significa ser exclusivo e ser soberano nesse momento em que a gente acabou de passar por uma Copa, as pessoas estavam no momento de jogos, aí a gente tem o período eleitoral ainda esse ano, mas esse ano a gente ainda chama, né? É um plebiscito para a gente discutir esse sistema político brasileiro, para que ele seja soberano e popular. Então, o que significa plebiscito popular? É algo que emana do povo, é o povo chamando as pessoas, chamando e dizendo, esse sistema político, porque hoje tem no Brasil uma coisa que a mídia chama muito atenção para a questão da corrupção. Então, e as pessoas estão extremamente invocadas com isso. Pô, esses políticos não me representam porque são corruptos, né? Então, isso tá dito hoje. Então, plebiscito popular significa o povo, as pessoas que estão descontentes com esse sistema político brasileiro, que não representa, que não se sente representado pelos deputados, pelos governos que aí estão, chama esse plebiscito. Então, é algo que não está pronto, não está dado. É o povo dizendo que precisa mexer com isso. E o plebiscito, o plebiscito nasce de uma chamada dizendo que que é discutir exclusivamente o sistema político brasileiro. Então, a gente não quer mexer na Constituição de 88, que ela é um ganho dos direitos sociais do Brasil, ela é um ganho fantástico. Ela garantiu ao povo brasileiro universalidade, integralidade na assistência à saúde e disse que a saúde era um dever de Estado, né? Chamou para si a responsabilidade da educação. Então, a Constituição fala, inclusive a Constituição brasileira diz como é que vai ser o atendimento nosso dos idosos, das crianças. Ela é uma Constituição de direito, que nunca teve no Brasil antes. Então, a gente não quer mexer nessa parte que é um ganho, que são os direitos. A gente quer discutir exclusivamente o sistema político. E aí, discutir o sistema político, a gente discutir a estrutura política do Brasil, que é representação no legislativo, que é a nossa representação no judiciário, de que forma que os nossos ministros da Justiça são escolhidos, como é que aquilo acontece. A gente quer discutir o porquê que só 6 famílias no Brasil controlam a mídia. Por que nós não temos uma mídia que seja governamental, que seja nossa, que seja do país? A gente não tem isso está lá. Então, a gente quer discutir o sistema financeiro do país. A gente vive falando da reforma do sistema tributário. Mas por que essa pauta não vem para discussão? Por que os deputados não chamam essa pauta? Então, esse plebiscito diz que a gente quer discutir exclusivo esse sistema político. E ele diz como.
tem que ser exclusivo. Não vai ser esses nossos deputados que hoje estão, que nos representam na Câmara dos Deputados Federais, nem os nossos senadores. Até porque, nós vamos estar discutindo hoje, vão ver que tem outros interesses ali no meio e que eles não dariam conta de discutir exclusivamente assim como o povo entende que deveria ser, certo? Então, serão chamados, o que a gente defende nesse plebiscito é que sejam chamados deputados constituintes, que vão fazer exclusivamente a reforma do sistema político brasileiro. Eles não serão eleitos, não serão esses que são eleitos e depois, numa regra, não poderão se eleger por um determinado período, até para que a gente garanta isso. E é soberano, para que tudo que tenha sido decidido por esses deputados constituintes que vão fazer a reforma do sistema político seja, de novo, trazido para o povo, para que o povo diga, sim, isso me representa ou não, isso ainda não me representa. Então, é uma disputa fantástica num período que a gente tem aí, né, para a gente estar discutindo o país, a estrutura política do país. O plebiscito vai ser na Semana da Pátria? Em setembro agora, é isso, Sérgio? Estela também. Exato, Rodrigo. Nós temos aí a proposta, né, como a Estela estava falando, é fazer esse debate com a sociedade, fazer o debate com toda a comunidade, falando da importância desse plebiscito. E lá na Semana da Pátria, como já fizemos, os movimentos sociais fizeram outroras, plebiscito popular da ALCA, né? Talvez muitos vão lembrar, pelo reestatização da Vale do Rio Doce, né? A Vale é Nossa. O não pagamento da dívida. O não pagamento da dívida externa. Enfim, tivemos vários plebiscitos populares, entre esses, o da ALCA, nós tivemos êxito, né? Com o plebiscito, resultou aí a não aprovação do projeto de lei que falava e tramitava aí em relação à ALCA, enfim. Esse debate que a gente faz na sociedade também, né, até na Semana da Pátria, é para que a sociedade possa refletir exatamente isso que a Estela estava colocando. Como é que é formado o Congresso Nacional? Né? O que leva um deputado federal a se candidatar a deputado federal? Como é que ele se elege? E quais são os interesses que tem por trás dele? Quando a população vai à rua, né, em julho do ano passado, e o Executivo Nacional, né, o Executivo do país, apresenta a proposta de um plebiscito que, pelo certo, oficialmente tem que ser chamado ou pelo Congresso Nacional ou pelo Executivo, o chefe do Executivo, foi abortado pelos conchavos políticos, né? A mídia aí passou amplamente que houve várias pressões políticas para que retirasse a proposta do plebiscito oficial. Que surgiu, então, depois das manifestações. Das manifestações, exatamente. Que tiveram ano passado. Pela insatisfação, né? Pelo não retorno que esses políticos trazem para a sociedade. Qual é o não retorno? Quais são os direitos trabalhistas que estão sendo violados e por que esses políticos não atendem à pauta dos trabalhadores no Congresso Nacional, a redução da jornada de trabalho dos trabalhadores de 44 para 40? Por que não atendem? Eles estão defendendo o interesse de quem, afinal de contas, esses políticos? É do trabalhador ou estão defendendo os interesses do empresário? E daí, quando começa a fazer esse debate, começa a se perceber, por exemplo, Rodrigo, que representação dos trabalhadores dentro do Congresso Nacional é um número ínfimo, né? Diante do que está colocado lá, nós temos aqui os dados oficiais, né, da quantidade de congressistas. A grande maioria dos congressistas são empresários. 70%, né? Pelo que tem na cartilha aqui do plebiscito, 70% de fazendeiros e empresários hoje formam, né, o Congresso Nacional. E daí, como é que nós, trabalhadores, vamos conseguir aprovar uma pauta que atenda os interesses dos trabalhadores ou da sociedade em geral, né? Dentro do Congresso Nacional, se a grande maioria ou é grande ruralista, detentor das maior número de hectares de terra produtivas nesse país, ou das grandes empresas, como a Estela apontou antes, também os que detêm o comando da mídia, né? Nós temos aqui na cartilha, que a proposta é dialogar com a sociedade, com essa cartilha, para a comunidade em geral estar discutindo, os valores absurdos que são destinados para as campanhas eleitorais. Quem financia essas campanhas? Que interesse que tem
Um exemplo aqui da cartilha, viu, Rodrigo? Para eleger um deputado federal, se gasta 996 em média. Informações do Tribunal de Justiça, 996 mil, R$1 milhão praticamente, para eleger um deputado federal. Se dividir por 48 meses, que é o tempo de mandato dele, esse valor, então os empresários estão investindo num deputado para eleger um deputado que vai ganhar R$26 mil oficialmente, R$26 mil por mês, mas se dividir esse 1 milhão por 48 meses, dá uma média de 21 mil por mês. Agora a pergunta é, até o Argílio pode responder também, com essa nova constituinte que pode acontecer, pode-se chegar a uma situação de diminuição do número de senadores, de deputados, já que o Sérgio está questionando aí o quanto que também se coloca, né, para uma campanha, e a comunidade questiona muito isso, né? A quantidade que tem de senador, de político lá em Brasília. É necessário tudo aquilo que tem lá hoje, aquela estrutura que existe na capital do país? A gente podia primeiro perguntar, qual o papel do senador? Qual que é o papel dele? O que ele faz? Né? Eu acho que, se a gente for ver, ninguém consegue explicar qual que é o papel do senador na República. Qual o papel do deputado federal? Deputado. São duas funções muito semelhantes. Né? A gente pode ver que tem um extremo jogo político nesse meio campo, porque os projetos são mandados para quem legisla, quem cria as leis, quem regulamenta é a Câmara. Ela vai lá, faz, regulamenta, ela diz de que forma que vai ser, e aí ela remete ao Senado, que vai de novo discutir a mesma coisa sobre quais interesses. Então, acho que a primeira pergunta que nós, cidadãos, e o que o Sérgio fala muito bem, nós trabalhadores, né, que a gente representa aí mais de 90% da massa produtiva desse país, o que o senador faz, qual que é a representatividade dele. Né? Então... O senhor que é trabalhador, senhor Argílio, qual a importância desse plebiscito? E aí eu pergunto também para vocês, está partindo de quem esse plebiscito popular? São dos movimentos sociais? Bem, Rodrigo, a importância desse movimento do plebiscito é justamente para levar ao povo brasileiro a uma reflexão, e essa reflexão ela pode ser ter uma direção no sentido de resgatar a confiança, a motivação do povo brasileiro. Do povo brasileiro entre o nosso estado, Santa Catarina, e também aqui a região, ao pessoal, né, a população do Médio Vale e Alto Vale do Itajaí. E quando um cidadão se sente desmotivado de ir às urnas 2 vezes durante 4 anos para eleger ali o seu parlamentar, seja ele vereador, ou seja ele deputado estadual, enfim, federal e senador, ele se sente desmotivado, né, pela questão do sistema político, enfim, brasileiro. E aí muitos dos cidadãos se sentem desmotivado a participar do pleito, indo nesse dia à urna justamente para contribuir, né, com a sua cidadania, com as suas obrigações, ajudar, eleger uma proposta, um projeto que está ali, né, um parlamentar ou o governo e que representa ali aquela proposta. Mas quando essa proposta é eleita, que está ali o candidato, seja ele em que a instância for, e que quando ele entra no poder, que ocupa a sua cadeira, muitas das coisas elas não acontecem. E aí, uma das coisas que eu gostaria assim, de estar lembrando, e agora no momento, no processo político que hoje existe no nosso país, uma das questões que deixa muito confusa a mente da população é a questão das alianças. E com certeza que nessa Constituinte
vai assim também poder estar tratando dessa questão de uma nova proposta. Eu com certeza com a Ieda, com a Estela e o Sérgio também vamos poder dar umas pinceladas, né, a respeito dessa proposta, porque até então aí vai ficar um pouco mais claro para o povo brasileiro saber em que realmente ele está depositando o seu voto, a sua confiança. Uhum. Muito bem, eu quero perguntar para os convidados também o que é uma constituinte, explicar para a população, depois a gente vai falar mais na segunda parte aqui do debate, como é que vai ser o plebiscito, como é que ele vai funcionar na prática em setembro, mas é importante explicar para as pessoas o que é uma constituinte, né, para quem não conhece ainda esse termo. Estela, Sérgio, seu Argílio também. Bom, se a gente for voltar um pouquinho à história, nós vivemos aí o país, né, muitos países, entre eles o Brasil, nós tivemos uma ditadura, né, uma ditadura perversa em que, com muito custo, com muitas mortes, com muitos presos políticos, nós conseguimos romper, né, a sociedade brasileira com os movimentos de massa, movimento de rua, sindical, da juventude, nós conseguimos romper com a ditadura e o processo de redemocratização do país passou pela construção da Constituinte. Né? E a construção, em 1988, dessa Constituição brasileira, Constituição Cidadã, como ela foi batizada, nós tivemos os congressistas fazendo, num determinado período, o trabalho de construir essa Constituição, que não conseguiu, né, um conjunto de leis que está na defesa dos trabalhadores, de todos os brasileiros e brasileiras, dando a liberdade de ir e vir, mas ao mesmo tempo citando algumas regras também, e muitos dos nossos direitos, que hoje ainda não são respeitados, alguns já são, outros ainda não, mas parte dessa construção ainda teve que ficar atrelada àquilo que nós vivíamos da ditadura. Não se conseguiu romper diretamente a tudo, né, como gostaríamos que fosse. Nesse sentido, a Constituição Cidadã, da forma como ela foi construída, é o que se conseguiu naquele momento. Os congressistas faziam num determinado momento a construção desse conjunto de leis, num outro determinado momento exerciam a função de legislar para o país, né? Legislar as ações do cotidiano, aquilo que deve ser feito no Congresso. Então, pois bem, partindo dessa Constituição, que é o conjunto de leis que a gente não quer voltar para trás, nós queremos ampliar, nós não queremos anular isso aqui, em hipótese alguma, esse conjunto de leis, que trouxe aí o melhor, e daí falar que, independentemente de qualquer partido político que esteja na presidência da República, a qualquer tempo, após a construção da Constituição, nós vivemos, a partir da Constituição, a construção do melhor sistema de saúde pública do mundo. E eu falo de boca cheia porque eu pude ter a oportunidade de estudar na pós-graduação com uma das pessoas que participou na construção, o Marco da Roz, que participou da construção desse conjunto de leis e do Sistema Único de Saúde. É o melhor sistema de saúde público do mundo. Nenhum país do mundo tem a construção e a garantia do direito ao acesso à saúde como nós temos, que nasce a partir da Constituição. Se hoje ela tem, né, ainda algumas deficiências de acesso, mas é porque exatamente a proposta é atender todos, independentemente da condição financeira daquela pessoa, na garantia da defesa à vida, da prevenção, controle epidemiológico, enfim, é um conjunto de leis muito bem pensado, muito bem construída no movimento sanitarista. Então nós não queremos voltar atrás, nós queremos avançar agora, romper com algumas coisas que não se conseguiu romper lá em 88. E uma delas foi exatamente o sistema político, como ele se constitui, como é que você elege um senador, como é que você elege um governador, como é que você elege um deputado estadual, um deputado federal, em que condições, a quem ele representa,
né? Como é que você vai garantir, em pé de igualdade, que um trabalhador vai conseguir garantir a sua representação no Congresso Nacional para defender a pauta dos trabalhadores, se o que é representado pelo empresário, muitas vezes, né, o que está do lado dele, não é a Estela, mas o que representa o empresário tem condições financeiras maiores de se eleger para fazer a sua propaganda, né? Então, o que a gente defende? Financiamento público de campanha, onde a regra seja clara, que não pode ter dependência ou atrelamento empresarial de hipótese nenhuma, o mesmo tempo de televisão para todos os candidatos e assim construir um congresso, um espaço legislativo e do executivo em pé de igualdade, onde aquele que é sindicalista ou aquele que é trabalhador, né, de chão de fábrica e quiser disputar um espaço para ir lá defender a pauta dos trabalhadores, mesmo sem dinheiro ele pode estar participando desse processo sim, por que não, né? Se hoje a gente tem aí 273 congressistas, empresários e só 91 da sociedade civil organizada, já demonstra que nós não estamos em pé de igualdade para fazer a propaganda eleitoral, né? O Ardílio queria falar alguma coisa aqui para fechar o nosso primeiro bloco aqui, senhor Ardílio? Eu só gostaria ainda de dizer, né, que nesse momento o povo brasileiro tem essa oportunidade, né, de começar desde já a refletir, né, com relação a essa constituinte exclusiva e inclusiva de muitas mudanças, essas que vão trazer para nós mais justiça, de um jeito mais fraterno, para que nós viva de um jeito mais fraterno entre nós. Muito bem, estamos discutindo hoje aqui no TVL Debate o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana, então, do sistema político brasileiro. É um tema que agora, aos poucos, vai entrar bastante, talvez na mídia nacional também, porque vai ser em setembro já agora, e a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente, nós voltamos daqui a pouco aqui no TVL Debate. Até já! Estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativa. Você que já perdeu, porventura, a primeira parte aqui do debate, pode entrar no site da Câmara de Vereadores, que lá tem à sua disposição também aqui o programa que estamos discutindo, o plebiscito popular, que vai acontecer agora no mês de setembro. Nós estamos aqui com o Ardílio Vieira Rosa, que é do Sintraceb aqui de Blumenau e também integrante do Comitê Regional do Plebiscito. O Sérgio Bernardo, que é diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos, o Sintraceb, e também coordena o Comitê Regional do Plebiscito, e a Estela Mares Ribeiro, que é representante da Marcha Mundial das Mulheres e do Comitê Estadual do Plebiscito. Estela, perguntei antes aqui, e o Sérgio e o senhor Ardílio já falaram, o que é uma constituinte. Mas você queria também falar sobre isso, porque, afinal de contas, as pessoas vão ser perguntadas no plebiscito se são a favor ou não de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Por isso que é importante entender o que é a constituinte, né? Então, a nossa constituinte, a constituinte de qualquer país, ela é a carta que rege o país. Ali estão as leis, as regras, as normas de como que a gente vai se organizar enquanto sociedade, né? Então, isso é a nossa Constituição. Então, se hoje o país tem o sistema judiciário dessa forma, que se organiza dessa forma, está aqui, dito na Constituição. Se a gente tem hoje no país 513 deputados, está aqui, dito na Constituição de que forma que isso acontece. Mais 81 senadores, está aqui na Constituição. Nosso sistema eleitoral, que acontece de 4 em 4 anos, com direito à reeleição, que de 2 em 2 anos a gente tem uma eleição, como o senhor Gil estava dizendo, está aqui na Constituição. Então, essa é a nossa carta de leis e de regras que regem o país. Mas eu quero falar, primeiro dizer que se a gente vive, se nós estamos nesse momento podendo discutir, que nós queremos discutir o sistema político brasileiro, todo o povo brasileiro tem que se sentir vitorioso com isso, porque a gente vive numa democracia.
A democracia nos dá esse direito. Então, antes a gente estava falando, há pouco tempo atrás a gente vivia numa ditadura. Na ditadura a gente não teria o direito de estar questionando, de estar chamando o político de corrupto e etc e tal. Então, se a gente tem problema, ainda assim nós avançamos, estamos numa democracia em processo, né, de crescimento nisso. Retomar um pouquinho de como se deram as constituições brasileiras, né? E dizer que, de fato, ela é fruto, historicamente, do que foi produzido no país, como o Sérgio falou. Lembrando que o país, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui e viram essa terra maravilhosa, cheia de verde, e tinha um povo que vivia aqui sem explorar os mananciais naturais que a gente tinha, eles se espantaram com aquela imensidão de terra e com aquela fartura que a gente tinha nesse país. E a Constituição, a partir desse momento, ela é formada uma carta de leis e regras que regem o país. Quem monta ela? Né? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Quem monta? Quem tem o poder sobre o país. Hoje, especificamente, quem manda é quem tem poder sobre o sistema financeiro do país, né? E, ao longo da história dos 500 anos de Brasil, sempre quem mandou foram os donos dos meios de produção. Primeiro, quem era o detentor das terras. Para quem a monarquia dizia, esse pedaço de terra vai ficar para ti, esse para ti. Esses eram as pessoas que faziam as regras do país. Depois, a gente foi mudando o nosso sistema, que saiu da monarquia e fomos avançando. Quem que ditava as regras? Era quem produzia no país, que eram quem produzia café, quem produzia leite, que era o que a gente tinha naquele momento no país. Eles ditavam as regras. E os militares sempre tiveram. A polícia, o sistema armado brasileiro sempre teve junto. De que maneira fazer isso, porque afinal de contas ele fazia a segurança do país, né? E a Constituição de 88, ela é também fruto disso, porque lembra, os nossos senadores que fizeram esta Constituição, que aprovaram, que legislaram sobre isso, eles eram os chamados senadores biônicos. Quem eram os senadores biônicos que fizeram a Constituição de 88? Eles não foram eleitos pelo povo, eles foram indicados ainda pelo sistema militar brasileiro, que fez aquela transição nossa do militarismo para a democracia. Então, quem legislou sobre isso não era representante do povo, era representante indicado do sistema militar brasileiro. Então, aqueles senadores fizeram essa Constituição. Quando que a gente diz que a gente tem que ela é uma Constituição cidadã? Porque ela tem ganhos, e todos os ganhos de direitos foram garantidos aqui pelo povo, através das conferências de saúde, lembrada pelo Sérgio, de educação. O povo é que fazia pressão nos senadores para conseguir garantir. Então, nenhum senador, naquele momento, escreveu porque achava interessante que saúde era um direito de todos e um dever do Estado, financiado sob políticas públicas que garantisse promoção, prevenção e recuperação de saúde. A gente ainda tem problema no país, no acesso ao serviço de saúde, mas que é um ganho fantástico a gente ter. Saúde é um direito de todos, um dever de Estado. Independente se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou indigente, eu tenho. Então, e isso não foi conquistado, não foi algo que os senadores biônicos deram para nós. Isso foi algo do movimento popular, movimento aquele que nasceu pelo fim da ditadura brasileira. E aí eles começaram a fazer essa Constituição. Lembrando que todos os países que avançam no seu sistema democrático fizeram reforma no seu sistema político, no seu país, né? Então, se a gente for pegar aqui na América Latina, América do Sul, todos os países que avançaram na sua garantia de direito e de representatividade fizeram mudança no seu sistema político. Essa mudança no sistema político em nenhum dos lugares, nem na Argentina, nem no Chile, nem no Equador, nem na Venezuela, nem na Bolívia, onde a gente teve essas reformas do sistema político, aconteceram por vontade política.
Todas elas aconteceram por pressão de movimento popular. Sempre o povo dizendo, eu quero mais. O que a gente está vivendo no país hoje, os países vizinhos nossos já passaram. Quer dizer, esse sistema corrupto não me representa. E é isso. Existe problema, isso não me representa, e nós começamos um movimento para rediscutir isso dessa forma. Estela, Sérgio e seu Ardílio, a nova Constituinte depende desse plebiscito popular, dessa consulta popular agora em setembro? Não. Não necessariamente. Se a gente for pegar na nossa carta de leis e de regras, ela diz, quem pode mexer, está escrito aqui, né? Se a gente for pegar, eu vou ler aqui para os cidadãos que queiram ter uma Constituinte, um livro da Constituinte em casa, o parágrafo, no artigo 1º, no parágrafo único diz, todo poder emana do povo, que o exerce por meios de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição, ou diretamente. Quando a gente teve o referendo sobre o armamento, quando a gente teve, para decidir se a gente queria presidencialismo ou parlamentarismo, foi o povo que foi lá e disse. Esse foi o momento que a gente foi representante direto disso. Mas quem chamou? Quem disse, agora nós vamos fazer um referendo para discutir a questão do armamento, nós vamos fazer um plebiscito que nós vamos discutir se nós queremos, se o país vai ser presidencialista ou parlamentarista. Foi sempre. Ou o que o Sérgio já disse, ou quem chama isso para mexer nisso daqui os nossos deputados, os nossos senadores ou o presidente da República, o chefe do executivo. Então, isso é ele que pode chamar. O que, quando a gente fala plebiscito, popular, significa que o povo está fazendo pressão, indo para as ruas e dizendo o que está aqui no nosso sistema político não nos representa, e a gente quer discutir isso. Então, quanto mais gente se envolver, mais força, mais pressão popular a gente vai fazer sobre os nossos deputados, nosso representante no executivo, para dizer, agora sim, eu posso chamar uma constituinte exclusiva para discutir o sistema político brasileiro, que foi o que foi lembrado pelo Sérgio, quando a nossa presidenta disse, não, eu estou chamando a partir do movimento da rua, lembrando que, de novo, foi o movimento popular que fez pressão no governo e nos nossos parlamentares, em junho, e a presidenta da República falou, não, nós vamos chamar uma constituição, um plebiscito ou um referendo para discutir o nosso sistema político. Coisa que ela não teve amparo, ela teve vontade política, mas não teve amparo dos deputados federais para que, de fato, a gente mexesse nisso. E aí, no meio desse caminho, surgiram várias emendas de lei para discutir, fazer reforma somente do sistema eleitoral. Não é isso que o plebiscito pede. Como é que vai funcionar esse plebiscito? Então, vamos explicar para o público também, porque ele já está logo aí, ele tem um período que vai acontecer, essa consulta popular, de que maneira vai acontecer também? Tem exatamente, Rodrigo. Nós temos esse período agora, até o início do mês de setembro, fazer o debate com a comunidade. E, mais uma vez, parabenizar aqui a TVL de trazer esse debate para que a sociedade possa começar a fazer esse debate lá na Associação de Moradores, lá nas pastorais, nas igrejas, nos diversos credos religiosos, mas que possam, né, discutir, olha, o povo foi para a rua dizer que tem alguma coisa muito errada. Até para quem lembra, né, muitos se perguntavam na mídia, mas o que efetivamente esse povo que está na rua está querendo? Um monte de cartazes que chamava atenção na mídia, eram os cartazes, o tipo dos cartazes, que tinha gente atirando para todo lado, tinha até aqueles que queriam a ditadura de volta, né? Mas estavam lá na rua, como síntese geral, e os sociólogos apresentaram isso, foi que o povo foi para a rua porque não aguenta mais tanta corrupção e da forma como está colocado, esse povo aí não está representando, esse povo que está lá no Congresso, e da forma como eles se elegem e quem eles estão representando lá não são os trabalhadores. E os trabalhadores vão para a rua e dizem, olha, nós queremos mudar, nós queremos diferente. Então, fazer esse debate até no início de setembro, que é preciso ter, sim, uma mudança no sistema político, e do 1º de setembro ao dia 7 de setembro nós vamos ter aí a votação, a eleição,
efetivamente o exercício, né, de ir ou lá na associação de moradores, ou lá na igreja, nas igrejas que porventura vão ter aí o ponto de coleta, ou nos seus sindicatos, né? Então, em vários espaços nós vamos ter aí para que as pessoas possam estar se manifestando através da assinatura, votando por uma constituinte soberana, né, e exclusiva. Nós estamos... A pergunta vai ser... Nós estamos dizendo aí, quando a gente fala de igreja, já dizer, a Estela lembrava antes, fora do ar, né, mas eu acho que é legal trazer esse debate para cá. Vivemos um período da Igreja Católica, viu, Rodrigo, em que nós tínhamos a teologia da libertação muito forte dentro da Igreja Católica. E claro, o pessoal viveu aí um período em que a teologia da libertação ela teve uma retração por até pressão aí do novo Papa, não desse agora, o anterior é esse, esqueci o nome dele, o esse alemão, agora né? Que é, inclusive, agora é o argentino, né? O João Paulo? O argentino está tentando retomar, o alemão tentou reprimir. Assim que ele assumiu, logo depois de João Paulo, o alemão, que eu esqueci o nome. Bento. Bento. O Bento ele já entrou com uma encíclica dizendo que ele era contra as SEBs, as comunidades eclesiais de base, que era a base da teologia da libertação, né? Onde participava Frei Beto, quem lembra? Frei Beto, o Leonardo Boff, que são aí os criadores, né? Os grandes ícones da teologia da libertação. Mas quando a gente fala da igreja, que em algum momento a igreja participava muito dos plebiscitos populares. Hoje a Igreja Católica participa, alguns movimentos ainda da Igreja Católica ainda participam. Então a gente chama a atenção que todos os credos religiosos devem abraçar essa causa e fazer esse debate dentro desses espaços que é oportuno, né? Uhum. A pergunta, então, que a pessoa vai ter que responder no plebiscito é se é a favor da Constituinte soberana. É isso? É um sim. Com sim. É Dizendo sim a esse debate, a essa nova Constituinte. E o Sérgio comentou aqui uma coisa que é interessante, que todos podem participar, montar grupos, né? Podem montar grupos para fazer a votação. Não é só o comitê estadual ou regional que vai fazer a votação. Então, cada grupo de pessoas, empresas, igrejas, enfim, qualquer um pode fazer o seu grupo para participar do plebiscito, não é isso? É assim até, Rodrigo, eu quero até reforçar, nessa direção em que o Sérgio lembrou, teve a felicidade aí de também lembrar e citou, né, as entidades a partir das associações de moradores, enfim, em todas as entidades. E eu quero lembrar que na Constituição de 88, eu estava com 35 anos. E olha, devo dizer para vocês que foi para mim um momento de muita alegria, de muita satisfação, porque até então eu já tinha uma consciência, né, e de que eu deveria de estar sintonizado, um pouco tirar o meu tempo disponível, participar das discussões, se reunir e juntamente lá com as entidades da onde eu morava, da localidade lá do meu bairro, de associações de moradores, dos conselhos de igreja, dos partidos políticos, a gente teve a felicidade, né, de poder estar lá discutindo de um assunto tão importante. E agora, de novo, né, em 2014, a gente está agora motivado também e mais uma vez agradecido, né, por eu acreditar, nós acreditamos num ser maior, por ainda eu estar vivo e poder novamente estar aqui, né, contribuindo, né, com mais uma chance, né, de mais esse momento em que o povo brasileiro vai ter. E aí eu quero lembrar também e motivar a todos o pessoal, todos os pessoais, os cidadãos que estão nas diversas localidades dos seus municípios, seja lá aonde estão, seja lá de que forma que você está organizado, mas de uma forma ou de outra você está sim organizado. E aí eu quero te convidar, né? Quero convidar você que não espere só pela comissão, né? Mas você mesmo pode motivar o teu grupo e vir em busca de eu, Argílio, o Sérgio, enfim,
a Estela para que vá para lá uma equipe ou alguém com o material, mas que não necessariamente precisa a gente ir de encontro. É importante que cada cidadão se sinta dono desse momento, né? E é importante que daqui mais uns anos para frente ele vai poder estar passando, né, para outras pessoas também e dizer, olha, que bom que eu estive lá nesse momento, motivado juntamente com mais pessoas para mudar uma situação que nesse momento é da reforma política. E da reforma política nós sabemos, quero reforçar aqui e dizer para as pessoas que nós temos agora uma das chances única na nossa vida. E fazer desse momento como um momento único, porque é assim que nós fazemos a nossa história, é assim que nós participamos dela. Uhum. Bom, então, se fala em plebiscito, logo se pensa em votação em urna. Não precisa ter necessariamente a urna lá para participar do plebiscito, Estela. A urna, cada grupo, isso que o senhor Gírio diz, lá da associação de moradores, da rua tal, da fábrica tal, da igreja, da universidade, de todos os espaços, as pessoas podem se organizar com uma caixinha e coletar lá o voto. Sim, eu sou a favor de um sistema, de uma reforma no sistema, de um plebiscito popular para uma reforma do sistema político brasileiro. É isso. Então vai ter uma urna, qualquer pessoa pode coletar isso, porque é para todos os cidadãos brasileiros participar. E aí vai ter resposta sim ou não. E eu vou assinalar sim. Lembrando que as outras vezes que teve plebiscito popular, que foi o da ALCA, que era o livre comércio entre as Américas, que foi o não pagamento da dívida, lembre, era não a ALCA, não ao pagamento da dívida, não o outro... Teve outro que foi pela restatização da Vale. Da Vale. Então, não a venda da Vale. Então, a gente era sempre não. Esse plebiscito é o plebiscito que ele é propositivo, ele diz sim, é para o povo dizer sim, eu quero uma reforma no sistema político. Então, nós não precisamos, não existe burocracia de urna eletrônica. Qualquer pessoa que se sentir motivado, sensibilizado, vai poder coletar os seus votos. Bom, e aí a pergunta da população também, aos senhores aqui, a Estela também, o que vai acontecer depois do plebiscito? Se coleta todos esses dados, as pessoas são favoráveis à Constituinte, que validade que vai ter essa pressão da população agora, depois do dia 7 de setembro, quando termina o plebiscito popular? Essa pergunta é muito legal, né? Porque todo mundo quer saber, e agora, o resultado, né? Toda eleição, qualquer processo de disputa, tem a expectativa da resposta, né? É claro que a expectativa primeira é que a população participe de forma maior número possível, né? De brasileiros e brasileiras aí dizendo sim, eu quero o plebiscito, eu quero uma constituinte exclusiva para um novo sistema político. Como a Estela já vinha falando, e em todo o programa a gente vem falando, a importância da pressão popular, né? Se essa carta aqui ela foi construída não por benesse, né, a Constituição Cidadã, mas por muita pressão no Congresso, né, os senadores eram biônicos, mas os deputados foram eleitos pelo povo, e lá naquele espaço dos deputados eleitos pelo povo para a Constituinte, inclusive nós tivemos um aqui de Blumenau, né, que participou desse processo, teve pressão da base. Pressão da base, os partidos políticos de oposição, de situação, mas que tiveram lá os movimentos sociais pressionando o tempo todo para que não deixasse passar batido aquilo que era nosso de direito, que tinha que constar aqui dentro, mesmo tendo que abrir mão de muitas coisas, mas enfim. Por isso que agora é o momento de a gente reafirmar aí que o sistema político não nos representa e tem que ter a participação do povo para pressionar. Então, a resposta, né? Imediatamente ela tem que ser levada ao conhecimento do chefe do Executivo, do Congresso Nacional, dizendo, olha, o povo quer. O povo quer agora, depende de vocês. E se vocês não fizerem, é porque vocês não representam esse povo. É isso que a gente tem que fazer. Sabe, população, comunidade em geral, Rodrigo. Então, muitos conhecem uma forma de pressão é indo para a rua. Outros conhecem o abaixo-assinado. Nós entendemos que o plebiscito é uma forma mais do que simbólica. É dizer, olha, eu fui numa urna e disse lá na urna que eu quero
uma mudança no sistema político, que ele seja soberano, que seja exclusivo, que atenda, que a formação de um Congresso que atenda a necessidade e a pauta dos trabalhadores. E assim, e o mais fantástico desse processo, que para além da gente garantir o maior número de votos, quando a gente lançou o plebiscito aqui em Santa Catarina no dia 18 de setembro do ano passado na Assembleia Legislativa, a gente teve como tarefa um desafio de coletar em Santa Catarina 1 milhão de votos. Vê, 1 milhão de votos parece ser uma imensidão, mas ao mesmo tempo, para o nosso número de habitantes, é um número ainda irrisório. Mas esse foi o lançamento, a gente se desafiou a coletar mais de 1 milhão de votos. Então, isso é o resultado, o número de pessoas que vai pressionar para que a gente tenha a discussão do nosso tema político. Mas antes disso, é o momento em que as pessoas vão sentar e vão discutir com o seu vizinho, com o seu colega na fábrica, que se eu ainda não conseguir reduzir a minha carga horária de 44 horas semanais para 40 horas semanais, o que isso tem a ver com a Constituição? A gente vai relacionar a nossa vida com a Constituição. Então, para além dos votos, até o dia 7 de setembro, esse é um momento pedagógico para nós, o povo brasileiro. A gente vai relacionar que o nosso buraco lá na rua onde eu moro tem tudo a ver com essa Constituição. Que se eu moro numa rua em que eu tenho a vala de esgoto a céu aberto, isso tem a ver com a minha Constituição brasileira. E aí a gente vai começar a discutir, a aprender e se empoderar de direitos que são nossos, mas que não estão aqui dentro. Eles não nos representam, não está aqui dentro dessa Constituição. Uhum. Bom, e para finalizar, ainda recapitulando o que já dissemos aí na primeira parte, quem é que vai definir essas mudanças políticas que podem acontecer? Será o Congresso? Vai ter participação popular nessa nova Constituinte também? Aí o que nós queremos é que, primeiro, fazer pressão. Ter o maior número de votos possível para a gente fazer com que o Congresso chame uma discussão sobre a reforma, sobre a Constituição brasileira e uma reforma do sistema político. Essa é uma delas. As regras do jogo. Como que nós vamos discutir essa Constituição vai ser através dos movimentos populares organizados que vão fazer pressão nos seus partidos políticos, nos seus deputados, para dizer de que forma que a gente quer. Então, esse é o momento em que toda a população participa e diz, sim, eu quero. Segundo momento é definir as regras do jogo. A partir do momento que a Câmara dos Deputados disser, nós vamos chamar uma constituinte. Nós vamos fazer a reforma da Constituinte brasileira. Nós vamos precisar discutir de que forma, quais são as regras para fazer isso. Lembrando que o que os movimentos populares do Brasil defendem é que não sejam esses deputados que estão eleitos desta forma façam essa reforma. Por quê? Significa cortar a própria carne, certo? Se eu tenho hoje, para eleger deputado federal, como foi lembrado, o gasto médio numa campanha é 1 milhão, e está garantido que quando eu tenho, ou quando eu tenho empresários, ou quando eu tenho meios de conseguir 1 milhão, eu vou me eleger, porque se elege hoje quem tem dinheiro. A gente não, vocês podem pesquisar no site do Tribunal de Justiça Eleitoral, que você vai ver a diferença entre quem está eleito e quem ficou suplente, de gasto. Vocês vão ver que o gasto de quem elegeu é enorme em relação a quem ficou suplente. Então, essa é uma das coisas que a gente tem acordo no movimento popular, que não vai ser isso porque não dá para cortar a própria carne, certo? E que a gente quer definir que sejam deputados exclusivos, para discutir exclusivamente isso aqui. Ele vai ser deputado da reforma do sistema político brasileiro. Pessoal, para fechar aqui o debate, então, os contatos com os comitês estadual, regional, como é que a população faz para conversar com vocês, com os movimentos populares? Bom, as pessoas podem entrar em contato com o Sérgio através do Sintraceb, pode até entrar em contato no telefone do Sintraceb, 30 37 16 28, pode acessar o site da Central Única dos Trabalhadores, o site do Sintraceb, da Marcha Mundial de Mulheres. Mundial de Mulheres também tens o contato, Estela?
Assim, ó, eu acho que isso que foi dito antes, até para a gente finalizar, é entender que não existe um comitê estadual que manda, nem um comitê regional. Esses comitês são aqueles que fomentam o debate. Cada um certo? pode formar o seu Cada um comitê. pode formar o seu, isso é das pessoas, o plebiscito. Então, assim, de que maneira que eu posso ir me organizando para mim fazer a minha discussão sobre o plebiscito? Isso tudo que o Sérgio falou. Nos meus sindicatos, todos os sindicatos hoje têm o material, as igrejas têm o material. A Marcha Mundial de Mulheres, você pode entrar no site Marcha Mundial de Mulheres, você vai ter .org.br, você vai ter gov.br, não é org, desculpa. Marcha Mundial de Mulheres.org.br, você vai ter material sobre o plebiscito. Mas, independente disso, ele está na CUT, ele está lá na UBAN, que é a União das Associações de Moradores aqui de Blumenau, ela tem o material, as igrejas têm, as universidades, os grêmios estudantis, esse material está disponível. Os DCS, né? Senhores, senhora, Estela, obrigado pela participação de vocês, muito obrigado. Obrigado, Sérgio, Estela. Obrigado. Fechamos por aqui o TVL Debate, então, hoje discutindo o plebiscito popular por uma constituinte soberana e exclusiva do sistema político, que acontece de 1º a 7 de setembro, antes da eleição do mês de outubro, que é dia 5 de outubro. Fechamos por aqui, um grande abraço, até a próxima. Tchau, gente.